Paz seja convosco a todos. Nós estamos na continuação do nosso estudo sobre a casa de Zadok. É uma série de mensagens que o Espírito Santo me incomodou para estar gravando vídeos e falando um pouco, né? Para você entender que Deus na nossa geração está buscando levantar sacerdotes santos, homens segundo o seu coração. Na lição passada eu discorria e eu expliquei e li um pouco também sobre a casa de Zadok, que nesse caso era a linha de sacerdotes e homens de Deus justos, homens de Deus que executavam o bem. Tanto Zadok como seus filhos e toda a sua descendência eram homens compromissados com Deus, e por isso Deus honrou aquela geração com a promessa de Ezequiel. Agora nós vamos falar um pouco sobre o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é a casa de Eli. Vamos ler um trecho da palavra de Deus para começar a nossa lição. A Bíblia fala assim: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, e nem cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha do garfo. E assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. E eles, você sabe que no Antigo Testamento eles tinham a cultura de sacrifício de animais, né? E imagine só, as pessoas sacrificando o melhor touro, a melhor ovelha, tudo que eles tinham de melhor, e os sacerdotes se aproveitavam disso. Como também se deitavam também com as mulheres dos filhos de Israel. E o pior disso tudo é que o seu pai, o sacerdote Eli, sabia dessas coisas e não fazia nada. Aí que tá. A mesma coisa acontece hoje no ministério. Quantas vezes eu já vi, eu vim de uma denominação grande, o superintendente tirar a igreja do pastor, o homem de Deus que começou o ministério, e dar para o seu filho. Quantas vezes eu já vi dentro da denominação que eu vi, nepotismo religioso dentro das nossas igrejas. Os cargos chaves do ministério estão centralizados na família do líder local. Com certeza você já viu isso acontecer, não é verdade? Às vezes existem pessoas muito mais sérias, pessoas de Deus, pessoas competentes, que sabem executar o ministério e que são ungidos de Deus, mas o líder da igreja local entregava para a sua família, para dessa forma ele garantir a sua sobrevivência ou garantir o seu legado. E da mesma forma era Eli. E ele sabia da impiedade dos filhos, como alguns líderes hoje sabem das impiedades. Mas uma coisa é certa, nem sempre o fato de o pai ter um ministério abençoado significa que o filho também terá um ministério abençoado. Não é porque o pai é chamado que o filho também será chamado. Embora uma coisa não ande sem a outra, quantos ministérios grandes, tremendos, que o pai saiu, aposentou, entregou para o filho, e em pouco tempo o ministério se ruiu. Tudo isso acontece porque nós queremos segurar nas nossas mãos aquilo que Deus deu. E quando Deus deu a sua palavra e deu um povo para aquele homem, foi porque Deus viu integridade no coração desse homem de Deus. Vamos ler então sobre o filho de Eli, um pequeno estudo que eu preparei para vocês. Filhos de Eli significam filhos da negligência e obediência. No exemplo da negligência na criação dos filhos e de gerações influenciadas, podemos citar os filhos de Eli. Eli era sacerdote e um dos últimos juízes que governaram Israel. Eli, bem como muitos profetas de hoje, vivem em comunhão com Deus, porém não conseguiram passar o temor a Deus. A palavra diz que apesar de serem sacerdotes, homens que representam o povo diante de Deus,
eles não conheciam o Senhor e não conheciam a presença de Deus. Isso está no capítulo 2, versículo 12, de Samuel, do primeiro livro. E eram filhos de Belial. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque vive pecando desde o princípio. 1 João 3, versículo 8. Os filhos de Eli, ou a geração de Eli, que é o antônimo, que é o oposto da geração de Zadok, eram sacerdotes que usavam em benefício próprio a oferta destinada ao Senhor. Foi o que eu li aqui para vocês, ouvintes do Palavra da Fé Online. Como está no versículo 13. Infelizmente, ainda hoje, alguns sacerdotes, ministros incumbidos de levar a palavra de Deus, acabam usurpando da oferta de Deus, ao invés de servirem ao Senhor. Servem a si mesmo, quer com atitudes ou com palavras. Outro pecado dos filhos de Eli, que eu disse também, que eles serviam, que eles se deitavam também com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. É o que diz no versículo 28 do capítulo 2. Nota-se que aos filhos de Eli faltou o temor de Deus. Eles achavam que Deus aceitaria suas transgressões e nada seria feito. E talvez achavam que pelo fato de carregarem a arca, poderiam estar isentos da disciplina e do juízo de Deus. Em Provérbios fala assim, que o homem que muitas vezes endurece a sua cerviz é quebrantado repentinamente sem que haja cura. Eles desconheciam a glória de Deus, bem como o poder dele. E não é pelo fato de estarmos incumbidos de algo para Deus, termos um ministério, que não quer dizer que Deus não discipline. O fato de você querer esconder ou manter em silêncio, não quer dizer que Deus está aprovando a sua atitude. Isso não quer dizer nada que Deus está aprovando a sua atitude. Muitas pessoas pecam, erram e acham... Eu conheci uma pessoa que liderava uma igreja e ela mesma não dava o dízimo e pedia para o povo dar o dízimo. E uma das coisas que ela fazia também é que ela dava o dinheiro e depois ia lá e coletar. Por exemplo, chegava na hora, vamos fazer uma oferta, eu vou dar tanto. Aí a pessoa ia lá no final do culto e coletava e colocava o dinheiro no bolso. E nós temos que entender que é uma coisa muito séria quando nós consagramos uma coisa a Deus. E quando nós não consagramos a Deus. Você não precisa consagrar a Deus, mas se você consagrar a Deus, você tem que cumprir. A palavra de Deus fala assim, que é melhor você não votar. Mas se você votar, por favor, cumpra. Então a vontade de Deus é que você cumpra o seu voto. Não faça voto de tolo. Muitas pessoas entregaram filhos na presença de Deus, entregaram objetos na presença de Deus e hoje pagam a consequência por não errarem. Quando não conhecemos nosso Deus, colocamos a nossa fé em amuletos e simbologias diversas. E devemos entender que a glória de Deus só se manifestará quando estivermos limpos diante dele. Não adianta termos cargo na igreja, não adianta termos título de diácono, de presbítero, de professor, de pastor. Você vê no meu Facebook, eu coloco Roberto de Paula Souza, eu sou um servo de Deus igual você. Poderia colocar muitos títulos. Eu estou preocupado com o título. Existe algum título melhor do que ser servo de Deus? Existe algum título melhor do que ser amigo de Deus? É claro que não. E os filhos de Eli tiveram como fim a morte, porque Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Os filhos de Eli não deram ouvido ao seu pai, e a Deus também, porque quando nós desonramos o nosso pai, desonramos a nosso Deus. Eram conhecedores da palavra, mas não adianta nada conhecer a palavra e não cumprir. É o que diz Tiago 1, versículo 22. Porque a parte da Bíblia que funciona é a parte que você coloca em prática. Infelizmente, esse mesmo Espírito, esse mesmo sacerdócio, ministra na nossa igreja, ministra na nossa geração. São igrejas liberais na carne. Já viu igrejas que falam assim, tudo bem, ser homossexual, ser lésbica, vamos casar, não tem problema não. Lógico que tem, meu querido. Você pode fazer isso na terra, mas um dia Deus virá e castigará nós. Muitas pessoas são assim, não levam o ministério a sério,
não levam a igreja de Deus a sério. E a Bíblia fala assim que aquele que semeia vento, colhe tempestade. Aqui na terra, talvez, por causa da cegueira espiritual de muitos, eles podem sobressair, mas um dia vão ter que pagar consequência. É o mesmo que eu falo sobre essas igrejas inclusivas, ou seja, igrejas que aceitam gays e homossexuais sem que eles se convertam dos pecados. Você entendeu? É diferente. A igreja ter discriminação contra o homossexual é um pecado e é um crime também chamado homofobia. Mas depois que a pessoa se converte a Jesus, que entra na família de Deus, a pessoa tem que mudar de vida. A pessoa tem que dar frutos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim que o agricultor continuamente busca os seus frutos. Como na parábola de Israel. Diz que o agricultor por 3 anos buscou fruto na figueira, mas não achou. A figueira é Israel e o ministério de Jesus. São esses 3 anos que ele passou. Ele não achou fruto, então, portanto, ele cortou. E hoje a bênção de Deus está sobre nós, os gentios. Vamos lá, então. Os filhos de Eli são sacerdotes, profetas, levianos, homens pérfidos, sacerdotes que profanam o sangue e violaram a lei, segundo Sofonias 3, versículo 4. Creio que a geração de Eli ainda sobrevive em algumas igrejas dentro da igreja. E se estes não se arrependerem, terão o mesmo destino de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, a morte. Advertência versus repreensão. Os filhos de Eli não morreram na guerra contra os inimigos filisteus, mas muito antes disso, quando rejeitaram a palavra de Deus, quando rejeitaram a advertência do seu pai Eli, mas quando, acima de tudo, não aceitaram a representação de Deus. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas aquele que abandona a repreensão anda errado. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E existe uma diferença entre advertência e repreensão. Um dos erros de Eli era nunca ter repreendido e disciplinado seus filhos. Eli apenas divertia quanto aos seus maus caminhos. Muitos pais hoje não sabem disciplinar os seus filhos. O amor e a disciplina devem estar juntos. A palavra do Senhor fala que Deus disciplina aqueles que o amam. Conheci alguns homens de Deus que buscavam o Senhor, mas como Eli, acabaram se envergonhados pela atitude dos seus filhos. Vamos fazer uma separação também. Nós não podemos julgar um líder por causa do pecado do seu filho. Existe muita gente de Deus, e tem uma coisa, meu amado, Deus nos deu o direito de livre-arbítrio. Não é porque um pastor ou um homem de Deus tem um filho que é rebelde, que já passou da fase de criança, que quer dizer que você não vai respeitar o ministério desse homem de Deus. Isso não tem nada a ver com a outra. A gente não pode tomar por base o filho do pastor. Nós temos que tomar por base a lei do Senhor nosso Deus. Vamos ler um pouco mais aqui. A consequência era que quem parecia era a igreja. E quando se desviaram do duplo caminho, podemos ver um líder despreparado, que era só para ser líder, por ser filho de ministro. Quanto falo de filhos de sacerdotes exercendo ministérios, não generalizo, pois ensino-se conforme o que Deus deseja, e os pais exerçam influência, e os pais ensinem os seus filhos a temerem a Deus. Amém. Então, eu quero dizer uma coisa para você nesse estudo. Não, isso é apenas um estudo bíblico, e eu estou falando da diferença da geração de Eli e da geração de Zadok, que é a linha refinada dos sacerdotes santos. Se essa palavra, quando alguém pegar essa palavra e falar assim, o pastor Roberto falou atacando algum grupo religioso, atacando alguma igreja, não tem nada a ver. Eu joguei no geral, porque é o que mais acontece, não é verdade? E muitas pessoas que têm seguido os caminhos do filho de Eli, não respeitando o altar, não respeitando as coisas de Deus, Deus mesmo retirou o seu ministério. Portanto, eu digo uma coisa para você, precisamos ser profetas, não apenas quando ligamos os microfones do nosso templo, nós precisamos ser profetas em todos os lugares, nosso trabalho, na internet, nossa casa,
por onde você andar, que você seja uma carta viva de Deus, uma pessoa que reflete a glória de Deus por onde vá. E essas pessoas que andam errado, meu querido, você fala assim, mas o meu líder anda errado. Meu querido, não adianta você fazer rebelião. Fala com Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai tratar. Porque a palavra de Deus fala assim, que o juízo começa pela casa de Deus. Assim começou com os anjos que caíram, e assim começou com os ministros de Deus que andam profanando o ministério de Deus. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Acesse o canal da Avivamento Online, www.avivamentoonline.org. Um abraço, essa é a nossa série de estudos direto para o meu canal do YouTube, para o Palavra da Fé Online. Tchau, tchau e beijinho no seu coração.